Incorpora Cast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Esse episódio é um oferecimento do Banco do Brasil e da Intelbras. Eu sou Karina Pachega e vou conversar com o João Paulo Galvão, o Jota. Ele é Head Comercial da Creditas. Jota, seja muito bem-vindo. Obrigado, Karina. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Você é engenheiro civil de formação, queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Eu sou engenheiro civil, né? Iniciei minha carreira trabalhando na Gafisa como estagiário, depois trabalhei na Ivin, tive a oportunidade de trabalhar depois na Lopes, no Viva Real, na Nortes Incorporadora, para depois chegar aqui na Creditas. Então são aí quase 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos já de trajetória, sempre trabalhando no mercado imobiliário ou em alguma empresa que prestasse serviço e tivesse ligada ao setor imobiliário. Mas é muito legal quando a gente já trabalhou em vários players grandes que você acaba tendo uma visão completa, né, do segmento. Exato, e você vive experiências diferentes, né, porque o setor imobiliário ele tem muitas particularidades em cada empresa, né. Então eu acredito que quando você vê experiências diferentes e trabalha com líderes diferentes e com empresas que têm culturas diferentes, você consegue, quem sabe, absorver um pouco do que você entende que seja o melhor em cada uma delas, né? Então eu tive essa oportunidade de trabalhar em diversas empresas, até empresas de tecnologia que estavam no setor imobiliário também, enfim. Então sempre foi super enriquecedor essa experiência. E explica pra gente como que funciona a operação da Creditas e quais são os diferenciais da empresa para o segmento, para o mercado imobiliário. Então, a Creditas entrou no mercado imobiliário através de uma aquisição que ela fez. Tá? A Creditas é uma fintech, é uma empresa de serviços financeiros, tá? Que existe desde 2012, hoje é uma empresa com mais de 2.000 funcionários, uma empresa super consolidada. Em 2022, ela adquiriu uma startup que chama Casas, que é de onde eu vim. Essa empresa foi fundada originalmente para ser quase que uma imobiliária digital em 2019. E essa empresa acabou pivotando o negócio dela e se transformando num correspondente bancário. O que é um correspondente bancário? Uma empresa de assessoria. Todo cliente hoje que precisa de financiamento imobiliário, ele precisa de alguém que conduza ele até o banco para fazer a contratação desse financiamento imobiliário. Às vezes é o próprio gerente dele, ou às vezes é uma empresa terceirizada. E o que a gente faz é isso. Então a gente hoje atua no setor imobiliário, ajudando as incorporadoras, dos clientes dessas incorporadoras que vão precisar de financiamento imobiliário. Então a gente conduz esses clientes até os bancos, no caso. E como é que você avalia o cenário atual do mercado imobiliário, levando em conta essa redução tímida, né, da taxa de juros? Como é que isso tem impactado nos negócios da Creditas? Vamos lá, primeiro falando assim, em termos de cenário, só o ambiente já estar mais positivo, você tem um cenário mais otimista, né? Você mesmo disse, né? Houve uma pequena redução, mas a gente está vivendo um momento otimista, né? Acreditando que vai haver mais reduções da taxa de juros. Então isso já melhora bastante o ambiente, tanto para fazer negócio empresarial, quanto para as pessoas que vão consumir, né? Você está num ambiente que você acredita e um ambiente positivo ajuda muito. Na prática, isso ainda não teve resultado, né? Porque o corte de juros ainda foi pequeno perto ao total que ele está ainda, certo? E ele ainda não impactou diretamente no custo do fund, né? Então, hoje, a taxa de financiamento, vou falar aqui no caso dos clientes finais, né? A taxa de financiamento continua a mesma ainda, 10 e pouco, alguma coisa assim. Então, essas reduções ainda não impactaram diretamente, mas nós já vivemos um momento muito mais otimista, né? Então, eu acho que isso é super importante para o setor, né? As pessoas, quando vão adquirir imóvel, quando elas querem comprar imóvel, elas precisam estar inseridas num ambiente positivo, de que elas acreditam que mesmo elas contratando uma dívida de longo prazo, elas vão conseguir pagar aquelas dívidas, que as coisas vão dar certo, enfim. Então esse ambiente já melhorou bastante nesse sentido.
Sim, ela precisa se sentir segura de que ela está com uma estabilidade no trabalho, é um ciclo, né? Que ela vai crescer no trabalho dela, que a empresa dela vai crescer e, consequentemente, ela vai acabar sendo promovida, ou que ela não vai ter risco de ser demitida, né? Então, esse ciclo virtuoso se iniciou com o início da queda de juros e uma expectativa real da queda de juros. De queda maior ainda, de queda né? maior ainda. Num Exato. curto prazo, inclusive. O que a Créditas tem feito para auxiliar os seus parceiros incorporadores? A gente tem desenvolvido soluções, assim, a Créditas atua num momento super crucial para o incorporador, que é o momento que ele vai entregar os empreendimentos. Você imagina que o incorporador com 200 apartamentos, ele vendeu todos esses 200 apartamentos e na hora de ficar pronto esses 200 apartamentos, são 200 famílias que precisam de financiamento, que vão precisar de financiamento. Hoje, a maioria das pessoas que compram imóvel, a grande maioria, 80%, 90%, precisa do financiamento para adquirir um imóvel, certo? Então, essas pessoas que vão precisar de financiamento, o incorporador precisa receber esse dinheiro muito rápido, porque ele tem que pagar o recurso para o banco, plano empresário, um CRI, alguma coisa que ele tenha, que ele captou para fazer a construção e assim por diante, para desenvolver o projeto. Então ele precisa que essas famílias todas contratem rapidamente o financiamento, ele receba o dinheiro desse financiamento dos bancos e possa quitar o plano empresário, e isso melhora o cash flow e assim por diante. Então a gente entra justamente nesse momento. Então, até pela experiência dos fundadores da casa, todos estarem sempre atuarem no mercado imobiliário, e eu também, e a gente ter essa dor na hora da entrega dos empreendimentos, sabe, de às vezes você ter lá empreendimentos que demoram 3, 4, 5, às vezes 6 meses até você terminar todo esse processo, a gente está entrando justamente nisso, entendeu? Trazendo a tecnologia que a Créditas tem por ser uma fintech já consolidada e grande, agregando a Créditas o conhecimento que os fundadores e eu temos do mercado imobiliário. Então a gente trouxe tudo isso, vamos criar um processo aqui para esse desligamento dos clientes acontecer de uma forma tecnológica e mais rápida. Então, eu acho que o que a gente está trazendo hoje para o setor é trazendo mais tecnologia e ajudando os incorporadores justamente nesse período aí, que é o período de entrega de obra, que ele precisa acontecer de maneira rápida. Então, basicamente, o que a gente faz é usar a tecnologia para melhorar essa experiência do cliente e acelerar esse processo. Bom, já que você falou em tecnologia, como é que funciona a plataforma multibanco da Créditas? O que a gente trouxe com a ajuda de inteligência artificial e sistemas de CRM, assim por diante, é uma plataforma no qual há uma integração entre o cliente, a nossa equipe e os bancos. Então, através dessa plataforma, a gente consegue se comunicar para o cliente. Então, o cliente consegue fazer simulações de financiamento, escolher com qual banco ele quer seguir, enviar os documentos. Esses documentos são geridos por esse sistema que a gente tem e pela nossa equipe, não é única, exclusivamente tecnologia. Nós temos pessoas também que fazem a gestão desse processo, e isso está integrado com os bancos. Então, o cliente pede uma simulação, uma aprovação de crédito, passa pelo nosso sistema e a gente direciona ele para os bancos, recebemos a resposta do banco e direcionamos de volta para o cliente. Então a ideia é ter um processo mais integrado entre cliente e banco, e não um processo que hoje era praticamente descentralizado, entendeu? E quem que é o maior beneficiado? O cliente ou o incorporador? O nosso objetivo é beneficiar a experiência do cliente. O nosso grande objetivo é fazer com que a experiência do cliente seja uma experiência mais empoderada, onde o cliente possa ele fazer as simulações, escolher qual que é o melhor financiamento, o melhor banco, e possa seguir com o processo de financiamento. Se a gente faz isso bem feito e o cliente consegue passar por esse processo, consequentemente ele contrata o financiamento mais rápido e o incorporador acaba sendo beneficiado também. O objetivo do incorporador é receber o recurso o quanto antes. O do cliente também pegar as chaves do imóvel dele o quanto antes. Então todo mundo quer que esse processo seja rápido. O que a gente fez foi trazer a tecnologia para encurtar realmente esse processo. Então, respondendo a tua pergunta, o cliente é beneficiado e com a benefício do cliente, o incorporador acaba sendo beneficiado também. Os dois são. Então é o famoso win-win, né? Win-win, famoso win-win. Aí fica ótimo, né? É o que a gente busca sempre. Qual que é o perfil, segmento de atuação e região das incorporadoras parceiras da Créditas?
Boa pergunta. Assim, a gente hoje ainda não consegue atuar no segmento econômico Minha Casa Minha Vida. Tá? Esse é um segmento que a gente ainda não consegue, porque tem um modelo de atuação todo diferente. O cliente contrata o financiamento já no início, ele tem que ser aprovado pela Caixa, tem que ter um determinado faixa de renda e assim por diante. Então, no segmento econômico, a gente não consegue atender. Mas existe a intenção de? A gente pensa, eu acho que essa é uma boa provocação, porque houve uma ampliação do teto do Minha Casa Minha Vida, né? E, historicamente, esse governo tem incentivado a habitação popular. Então, assim, é uma discussão que a gente tem internamente. Mas hoje a nossa atuação está concentrada no segmento médio e médio-alto. Então, eu consigo atender incorporadoras hoje de todo o Brasil. Eu tenho operação no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul, no interior do estado. Então, eu consigo atender hoje, através do nosso sistema, empresas no Brasil inteiro e desde empresas listadas, grandes, empresas que entregam 10, 12, 15 projetos por ano, até empresas que fazem 1 ou 2 projetos por ano, entendeu? Então, hoje eu só não consigo atender, basicamente, o segmento econômico. Então, vocês atendem construtoras pequenas também? Também pequenas, claro. Não tem essa... Não, eu atuo desde incorporadoras grandes, como eu te disse, até incorporadoras que fazem 1 projeto por ano com poucas unidades. Hoje o que a gente tem é uma coisa, digamos assim, super democrática nesse sentido, entendeu? Não é uma empresa grande que vai consumir o nosso produto. Qualquer uma que se interessar consegue nos contratar sem problema nenhum. E como a empresa prevê ampliar a sua participação nesse mercado tão importante para o país? Eu acho que assim, a gente está entrando no mercado agora. Como eu te disse, a Casas, inicialmente, que é a empresa que foi adquirida pela Acreditas, ela tinha uma estratégia de negócio. A gente pivotou. E eu acredito muito que agora a gente está com uma operação super redonda para atender os incorporadores. Tanto que a gente tem ampliado muito o nosso leque de incorporadores ao longo de 2023, mesmo com um cenário super adverso. Tá? Então a gente tem conseguido crescer bastante. Então a nossa estratégia hoje, basicamente, é atender bem os incorporadores que nós temos, que estão satisfeitos com o nosso sistema, que estão satisfeitos com o trabalho que a gente tem feito. E eu acredito muito que, eventualmente, desenvolver, quem sabe, o sistema econômico, partir para outras áreas. Uma coisa que é importante é que, além de eu ter um trabalho, são 2 produtos que eu tenho que é importante dizer, tá? Além de eu fazer todo esse trabalho para o incorporador, o que acontece? O incorporador, num hiato que existe de alguns serviços, ele acaba ele mesmo criando equipes ou montando estratégias para poder atender nesses hiatos. E essa estrutura de repasse é justamente um desses. Então, hoje, muitas incorporadoras, por um déficit que existe no mercado de boas empresas fazendo isso, muitas incorporadoras elas mesmas estão fazendo. E eu também consigo atender essas incorporadoras entregando para eles só a tecnologia. Eles podem usar o nosso sistema com a equipe deles e, com isso, o cliente dessas incorporadoras acaba sendo beneficiado também. Então, eu tenho 2 modelos de atuação e a gente acredita muito nesse segundo modelo de desenvolvimento, tá? Das incorporadoras que têm suas equipes próprias poderem contar com a nossa tecnologia para atender seus clientes. Ou seja, existe aí um cenário fértil para vocês ampliarem cada vez mais aí a atuação. Esse é o nosso objetivo, né? A gente tem buscado clientes no Brasil inteiro e de diversos, como você mesmo disse, incorporadoras pequenas, incorporadoras grandes e assim por diante. O mercado imobiliário é bastante grande. Sim. Ele é bastante grande. E o nosso país é muito grande. E o nosso país é enorme. Muitas particularidades, né, dentro do mercado imobiliário de cada região. Muitas. É impressionante como você vê que, às vezes, o mesmo empreendimento é feito de uma maneira diferente, vendido de uma maneira diferente em regiões diferentes, né? Então, eu acho que a gente consegue hoje atender a todas essas empresas no Brasil inteiro, entendeu? Jota, eu queria que você fosse agora para as considerações finais. Não, eu acredito muito no ano de 2024, porque eu acho que a gente vem de anos muito difíceis aí para o setor imobiliário, né? O setor imobiliário é muito sensível à taxa de juros e ao humor, né? Aquilo que eu te falei, né? De você acreditar que as coisas vão dar certo, para você comprar um imóvel, se endividar e assim por diante. E eu acredito muito que o ano de 2024 vai ser um ano super positivo para o setor imobiliário. E esse eu acho que assim, é uma aposta de todos aqui, todos estão investindo
investindo nisso, acreditando nisso. E o setor imobiliário é um setor super resiliente também, né? Passa por diversas dificuldades, mas historicamente consegue sempre resistir, digamos assim. Além de que é um dos setores que mais emprega no país, então é super importante, é um setor super relevante para o negócio. E eu acredito bastante no ano de 2024 para o setor. Esse último trimestre já vai ser melhor, a gente acredita muito nesse último trimestre, mas as coisas demoram um pouquinho, né? Quando há um início de tendência de queda de juros, melhora o ambiente, o humor, as pessoas começam a procurar o imóvel e daqui a pouco elas estão consumindo de novo. É uma engrenagem, né? Como você falou, é um ciclo virtuoso, só que ele tem o seu tempo para as peças, né? A gente está num momento da engrenagem positivo. Isso que interessa. Isso que interessa. Infelizmente, o setor imobiliário, isso é uma coisa que eu aprendi desde os meus primeiros anos no setor, é o primeiro a entrar na crise, porque qualquer notícia ruim, às vezes a pessoa acaba esperando para adquirir um imóvel porque ela ouviu alguma notícia ruim, está com algum sentimento ruim, seja econômica, política, qualquer notícia. É a primeira coisa. Ela fala, não, vou esperar para comprar não vou comprar esse imóvel agora, vamos esperar um pouco. E demora também, quando as coisas começam a funcionar, ele também demora a entrar. Então ele acaba sendo muito sensível realmente ao humor e ao ambiente econômico. Em nome da Abrainc, eu agradeço a sua participação no IncorporaCast. Obrigada pela conversa. Valeu. Essa foi mais uma conversa do IncorporaCast. Eu agradeço a sua audiência e te convido a compartilhar e comentar o nosso conteúdo. Você pode ouvir ou assistir esse episódio através dos principais canais de streaming. Até a próxima. IncorporaCast, o canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Um oferecimento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Abrainc. Acesse abrainc.org.br.